Mateus capítulo 14. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu o comentário a respeito de Jesus e disse a seus servos: Este é João, o batizador. Ele foi levantado dentre os mortos e por isso os poderes estão operando nele. É que Herodes havia prendido João e o amarrado, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João dizia a ele: não te é lícito possuí-la. E embora quisesse matá-lo, ele temia o povo, porque eles o tinham como profeta. Mas enquanto o aniversário de Herodes estava sendo festejado, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou a Herodes. Por isso, ele prometeu com juramento que daria a ela o que pedisse. Aí ela, instruída previamente pela mãe, ela diz: Dá-me aqui, numa bandeja, a cabeça de João, o batizador. E o rei ficou triste, mas por causa dos juramentos e dos que estavam reclinados à mesa com ele, ele mandou que fosse dado. Mandou decapitar João na prisão. E sua cabeça foi trazida numa bandeja e entregue à jovem, e ela a levou à sua mãe. Com isso, os seus discípulos se apresentaram e levaram o corpo, e o sepultaram, e foram informar Jesus. Ao ouvi-lo, Jesus retirou-se dali de barco, em particular para um lugar deserto. Mas quando as multidões ouviram disso, o seguiram a pé desde os povoados. Quando Jesus saiu do barco, ele viu uma grande multidão e teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ora, ao cair da tarde, seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é ermo e a hora já é avançada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados e comprar comida para si. Mas Jesus lhes disse: Eles não precisam ir embora, vocês devem dar-lhes de comer. Aí eles lhe disseram: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Aí ele disse: Traze-mos aqui para mim. Aí ele mandou que as multidões se reclinassem na grama. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, ele abençoou, e partindo os pães, ele deu aos discípulos, e os discípulos às multidões. E comeram todos e se saciaram, e recolheram os pedaços que sobraram, 12 cestos cheios. Ora, os que comeram foram em torno de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Em seguida, Jesus obrigou seus discípulos a entrarem no barco e irem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte sozinho para orar. Chegada a noite, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aí, na 4ª vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram agitados, dizendo: É um fantasma! E gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou-lhes, dizendo: Coragem, sou eu, não temam. Aí Pedro reagiu, dizendo: Senhor, já que és tu, manda-me ir a ti sobre a água. E ele lhe disse: Vem. E descendo do barco, Pedro andou sobre a água para ir a Jesus. Mas, reparando no vento forte, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, dizendo: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse-lhe: Seu pouca fé, por que duvidaste? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco vieram e o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Então, passando para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o reconheceram, enviaram mensageiros para toda a região circunvizinha e trouxeram-lhe todos os que estavam doentes. E eles suplicaram-lhe que ao menos pudesse tocar na borda do seu manto, e todos quanto tocaram ficaram completamente curados.